E o BAP abriu o jogo sobre a transmissão de Flamengo e Boa Vista, falou sobre Fluminense e Botafogo, falou sobre a MP 984, uma excelente entrevista que ele deu ao Vene Casagrande. Fica ligado aí que logo depois da vinheta a gente vai falar sobre os melhores momentos da entrevista. Logo depois da vinheta. Roda a vinheta! Salve, salve nação rubro-negra! Sejam bem-vindos a mais um Fla Notícia News, o canal que te leva além da notícia. Eu sou Alexandre Dias e estou convidando você para que a partir de agora a gente possa comentar juntos os principais assuntos que envolvem o maior time do mundo. Então, já aproveita e se inscreve aí no canal, deixa o seu like, compartilhe os vídeos do canal com a nação rubro-negra, porque isso ajuda bastante o nosso trabalho. Então, sem maiores delongas, vamos às notícias. Vamos lá! O BAP falou muita coisa e a gente vai comentar agora aqui os principais pontos dessa entrevista. Bom, o primeiro assunto que foi abordado na entrevista foi a questão da transmissão do jogo, né, entre Flamengo e Boa Vista. Deu para perceber que o Flamengo está encarando a transmissão desse jogo como um marco histórico na vida do Flamengo como um clube independente, com a sua independência em relação à Rede Globo. Aí você pode estar se perguntando, mas vai ter de fato a transmissão? A resposta é a seguinte: o Flamengo está se preparando para transmitir. O Flamengo entende que pode transmitir, mas como o BAP falou na entrevista, depende de como o judiciário vai encarar a ação que a Rede Globo ajuizou, para impedir que o Flamengo possa transmitir os jogos. E o BAP falou um pouco sobre essa ação, porque a Rede Globo pediu o segredo de justiça nessa ação, né? E o Vene Casagrande perguntou: você concorda com esse segredo de justiça? E o BAP obviamente disse que não tem nada a esconder, e aí fica aquele questionamento: o que a Globo quer esconder, né, pedindo esse segredo de justiça? Bom, como eu falei, o Flamengo está se preparando para transmitir. O próprio clube já emitiu aí uma nota dizendo que vai transmitir pela Flá TV. Agora vocês imaginem Flamengo e Boa Vista sendo transmitido pela Flá TV, o que vai dar de audiência, pessoal. Eu falei no último vídeo aqui do canal sobre a questão da audiência que o Flamengo dá para a Rede Globo. Só lembrando que Flamengo e River Plate, a final da Libertadores, a audiência para a Globo foi maior do que as 4 últimas finais de Copa do Mundo. Só para vocês terem uma ideia de como o Flamengo dá audiência para a Rede Globo. Não à toa a Rede Globo está brigando tanto para manter o Flamengo ali no cabresto. Foi perguntado também, ainda sobre essa questão dos jogos, né, se algumas emissoras procuraram o Flamengo, porque saiu uma notícia até esses dias de que o Flamengo teria procurado a Rede Record e teria fechado a porta na cara do Flamengo. O BAP falou que várias emissoras procuraram o Flamengo, várias emissoras. Só que ainda precisa verificar como é que vai se dar essas transmissões, né? Essa agora, ele deixou claro, vai ser pela Flá TV, mas a ideia é ampliar, né? Ampliar essa questão da abrangência, né? De quem vai poder ver os jogos do Flamengo. Tinha uma outra dúvida que se seria só para sócios torcedores. O BAP falou que não, pelo menos nesse primeiro momento, a ideia é justamente democratizar o acesso aos jogos do Flamengo, então não teria sentido restringir aos sócios torcedores. Bom, isso foi o que foi discutido sobre o jogo Flamengo-Boa Vista, sobre a possibilidade de ser transmitido ou não, reforçando a ideia do Flamengo é sim transmitir, mas depende. Eu vi muita gente aí já dizendo que vai transmitir. Sim, a ideia é transmitir, mas depende do que a justiça vai falar. O Flamengo obviamente não vai passar por cima de determinação judicial, caso essa determinação seja contrária à transmissão do jogo pelo Flamengo. Um outro ponto muito interessante que foi abordado nessa entrevista foi a questão da medida provisória 984 de 2020, que uma parte aí dessa imprensa arco-íris está chamando de MP do Flamengo.
E aí o BAP respondeu isso, né, sobre essa MP do Flamengo. E é interessante que ele falou, olha, não é só o Flamengo, vários clubes estão há 10, 12 anos discutindo essa questão dessas amarras que a Rede Globo mantém os clubes, né? Então, ele fala, tem mais, discutindo mesmo a legislação, ele falou que o Flamengo está há mais de um ano, não só o Flamengo, mas outros clubes também estão há mais de um ano discutindo, e é que é muito sem sentido essa ideia de que o assinaria uma medida provisória só por causa de uma visita. Então não se trata disso, então não tem nenhum sentido chamar essa MP de MP do Flamengo. Ele deu exemplo de vários clubes que concordaram, né, com o conteúdo da emenda, embora alguns tenham ficado mais reticentes, como o Grêmio Internacional, ficaram mais reticentes por causa da forma que a MP veio, né? Mas tanto o Grêmio quanto o Internacional concordam com o conteúdo, o Atlético Paranaense concorda, Fortaleza, o Bahia e tantos outros clubes que ele diz que não são clubes considerados grandes, mas são clubes que estão se estruturando, estão vendo nessa MP um futuro melhor para os seus interesses, né? Um outro ponto que foi destacado também ainda sobre essa questão da MP, isso aqui, pessoal, eu acho muito legal que ele falou. Da Lei Pelé, ele falou o seguinte, não é que a Lei Pelé seja uma lei ruim, ela ficou uma lei ultrapassada, e o BAP fala isso muito bem. Quando há 15 anos atrás, quando veio a Lei Pelé, não tinha Facebook, não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha Telegram, você não tinha o YouTube, você não tinha essas mídias sociais, né? Então naquele momento era importante uma lei que regulamentava todas aquelas situações. Só que essa lei hoje, ela deixa os clubes completamente amarrados a um monopólio de uma rede de televisão. E aí ele faz um paralelo, né? É uma lei que te obriga a ficar casado com alguém que você não quer. Você tem que ter liberdade de você poder vender o seu produto para aquele que pagar melhor. Ou mesmo, você tem liberdade de não vender o seu produto. Ou se você quiser vender para alguém que pague pior, todo mundo tem direito de fazer bons e maus negócios. Agora, você tem que ter liberdade de poder fazer os seus negócios. E a Lei Pelé, nesse ponto, ela trava os clubes porque naquele momento não havia essa ideia de socialização da mídia, de você poder alcançar mais pessoas, para você poder mostrar o seu produto para mais pessoas. E ele fala uma coisa muito interessante. Já existe o direito da Globo fazer a transmissão dos jogos via streaming, mas a Globo nunca fez, nunca teve interesse em fazer, ou seja, fica amarrando os clubes. Então, essa evolução, o BAP fala disso, né? Essa evolução das mídias, da sociedade como um todo, hoje não mais admitem que você tenha um negócio, que você tenha um produto e que você só possa veicular aquele seu produto a uma determinada empresa. Isso não condiz mais com a realidade de agora, a realidade das coisas agora, em que a prerrogativa de você ter liberdade de você poder vender o seu produto para quem você bem entender, ou mesmo nem vender o seu produto. Então o BAP falou muito bem sobre essa questão da MP. E o último ponto que eu gostaria de tratar aqui com vocês é sobre Fluminense e Botafogo. O BAP falou muito bem sobre essa questão do Fluminense e do Botafogo. Tem uma coisa aqui que ele falou que eu gostaria de ler para vocês. Ninguém é obrigado a fazer parte de uma associação como a FERJ. Pessoal, aqui ele já falou tudo. Fluminense e Botafogo conhecem muito bem o estatuto da FERJ. Fluminense e Botafogo participaram de todas as reuniões que foram feitas na FERJ, falando sobre a questão do retorno do Campeonato Carioca. O Departamento Médico do Fluminense e do Botafogo anuíram com o protocolo de retorno do jogo seguro. E aí, de repente, já sabendo, né, que com a data marcada para o retorno do Carioca, o presidente do Fluminense, né, como se fosse o salvador do futebol carioca, toma a frente para dizer que é um absurdo retornar, que não ia treinar.
Aí o BAP fala, ele já sabia desde há muito tempo, ele só deixou para falar isso ali na hora. Ele faz aquela analogia como um aluno que sabe que vai ter uma prova daqui a 15 dias, não estuda, não faz nada, e na véspera da prova vai lá e começa a reclamar. Foi exatamente isso que o Fluminense fez, e o BAP dá uma outra teoria, e aqui eu vou deixar recomendado um vídeo que eu fiz aqui. Dá uma olhada lá no vídeo, porque essa é exatamente o que eu falei nesse vídeo, e eu acredito muito nessa teoria, e o BAP fala disso no vídeo. Existe uma questão econômica também por trás desse discurso do Fluminense e do Botafogo pelo não retorno do Campeonato Carioca. Fluminense e Botafogo são clubes à beira do abismo, à beira da falência. O Botafogo então já faliu, o Fluminense está ali brigando ali para não falir. E quando esses clubes entram em campo, eles já entram com um prejuízo financeiro enorme. O Fluminense menos, o Botafogo sempre no prejuízo. Então não é, sob o ponto de vista econômico, interessante para esses clubes voltarem. E aí o presidente do Fluminense adotou aquela postura de que ele é o único preocupado, né, com ele e o Montenegro lá do Botafogo, tomaram a postura de que são os únicos preocupados com a questão da saúde. Aí a Vigilância Sanitária vai lá e reprova os dois clubes, nem dispenser de álcool os clubes disponibilizaram para os seus colaboradores. E aí é o Flamengo que é o malvadão da história, é o Flamengo que investiu na segurança dos seus jogadores, na saúde, investiu em equipamentos, investiu em álcool, gel, investiu em tudo que você possa imaginar. É o Flamengo que é o malvadão da história. Então, olha, essa entrevista do BAP para mim ela foi excepcional, ela foi excelente. O BAP ele me surpreendeu positivamente, como eu falei no começo, porque ele fala muito bem e ele fala muito bem explicado. Então, esses 3 pontos que ele abordou, a questão do jogo, das transmissões, essa briga com a Rede Globo, a questão, e aí tem a ver, né, com essa questão de chamarem a MP do Flamengo, jogarem nas costas do Flamengo, ele fala sobre isso, e essa questão do Fluminense e do Botafogo, ele deixa muito claro que esses dois clubes estão adotando uma narrativa, mas que por trás dela existem outras questões que é o que de fato fazem que esses clubes não queiram retornar ao Campeonato Carioca. Então, pessoal, são essas as notícias, né, os principais momentos dessa entrevista. Como eu falei, está aqui na descrição do vídeo, dê uma olhadinha lá, tem mais de 1 hora de entrevista e excelente, uma entrevista assim bastante esclarecedora. Pessoal, se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like, compartilhe os vídeos, se inscreva aí no canal porque ajuda bastante o nosso trabalho, para a gente fazer um trabalho cada vez melhor para vocês, beleza? Então, até um próximo vídeo e tchau!